Se você se mudou do Brasil e nunca fez a saída fiscal, presta atenção, isso pode estar custando muito caro, talvez mais caro do que você imagina. Não é uma muda de 100 e 200 reais. Não, eu vou te mostrar uma simulação real com valores exatos de quanto a Receita Federal pode cobrar de quem continua sendo residente fiscal no Brasil e mesmo morando no exterior. E o motivo pelo qual isso pode acontecer sem você mesmo perceber. Ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional e já trabalho com essa área há mais de 20 anos, auxiliando estrangeiros, brasileiros que entram e que saem do Brasil. Mas vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece em termos de imposto quando alguém se muda para o exterior e não formaliza a saída fiscal perante a Receita Federal. Mesmo que você já pagou imposto lá fora. E no final eu vou te mostrar uma simulação com números reais, tá? Quando isso pode custar por ano, comparando quem fez uma saída fiscal certinho e de quem não fez. É o número que a maioria das pessoas que eu atendo não imagina até ver na prática. Trabalhando com isso há mais de 2 décadas, o erro que mais vejo não é a falta de dinheiro para pagar um bom escritório, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. É simplesmente não saber que esse processo existe. E a saída fiscal, na verdade, não acontece sozinha. Quando você embarca, né, pega um avião e vai morar no exterior. A saída fiscal é um procedimento que você realmente precisa fazer, formalizar. Mas vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. O primeiro é o que é de fato a saída fiscal, tá? Porque ela não acontece automaticamente. Segundo, o que muda sua tributação quando você não formaliza isso. E terceiro, a simulação com números, ok? O que fica sem fazer isso realmente custa por ano. Eu vou trazer os valores aí de quanto custaria pelo fato de você não ter feito a saída fiscal. Mas vamos lá. Parte 1. O que é saída fiscal? Bom, primeiro ponto. Sair do Brasil fisicamente e sair do Brasil para a Receita Federal são 2 coisas distintas, são 2 coisas diferentes. A Receita Federal não sabe que você se mudou só porque você comprou uma passagem só de ida, por exemplo. Existe um procedimento formal para ser respeitado. Inclusive, existe uma normativa, a Instrução Normativa aí de 208 de 2002, que ela explica como é o procedimento de saída fiscal. Então, essa saída fiscal é um procedimento em 2 etapas. Primeiro, a gente faz a comunicação de saída fiscal. Isso deve ser feito até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte. E o segundo passo é fazer a declaração de saída definitiva, tá? É lá que você explica qual foi a sua data de saída, é lá que você coloca o que você tem de patrimônio até a saída do Brasil, é lá que você conta para a Receita Federal quanto você ganhou até o dia da sua saída, até o dia da sua mudança para o exterior. E aí, normalmente, você tem que entregar essa declaração de saída definitiva até o ano seguinte, né? Então, qual é a data do ano seguinte da sua saída? Normalmente, em abril, você deve fazer essa saída fiscal, tá ok? Bom, enquanto essas 2 peças, vamos dizer assim, não chegam à Receita Federal, o seu CPF continua registrado como residente. Não importa se você, por exemplo, mora em Lisboa, se você mora em Toronto, Los Angeles, Miami. Não, para a Receita Federal, o que vale é o status registrado, não seu endereço real, nesse primeiro ponto. Mas aqui está o ponto que mais pega as pessoas de surpresa. Continuar como residente fiscal enquanto você mora fora. Significa que você precisa o quê? Declarar
no Brasil toda a renda que você recebeu lá fora. Então, salário, honorários de clientes, dividendos, aluguéis da sua casinha que você está alugando no exterior. Você tem que informar aqui no Brasil e pagar imposto aqui no Brasil. E o imposto máximo que você pode pagar aqui no Brasil é de até 27,5% da renda que você ganhou no exterior. Então, compare com quem não é residente. Essa pessoa só paga imposto no Brasil sobre o quê? Renda brasileira, de fontes brasileiras. Então, aqui no Brasil, você deve pagar imposto sobre o aluguel do imóvel que está aqui, os rendimentos financeiros que você deixou aqui no Brasil. Então, quem continua como residente e recebe salário lá fora, precisa declarar mês a mês, no caso, por exemplo, o mecanismo chamado Carnê-Leão, tudo que você está recebendo lá fora. E depois disso, você ainda deve fazer o quê? Uma declaração de imposto de renda no ano seguinte. Olha só como é burocrático e é caro. Então, qual é a saída? Quando o Brasil tem, lógico, um acordo para evitar a bitributação, você ainda consegue, lógico, usar o mecanismo do acordo para não pagar duas vezes o mesmo imposto. Mas mesmo assim é importante fazer uma análise dessa convenção fiscal para saber quais são os tributos que abrangem essa possibilidade de crédito, qual é a regra particular para você usar esse crédito e não pagar duas vezes, tá certo? Então, se você não faz a sua saída fiscal, você tem que pagar imposto aqui no Brasil do que você está ganhando lá fora, tá? E o problema é que, se você sabia que isso existia, se você não analisa direito a convenção fiscal, ou se o país onde você mora não tem convenção fiscal com o Brasil, você vai pagar duas vezes imposto. Você vai pagar aqui no Brasil, porque você ainda é residente fiscal no Brasil, e se o país onde você está morando, você está ganhando essa renda, tributa a renda que você está recebendo, então você vai pagar duas vezes imposto sobre a mesma renda. Se alguém tiver a dúvida sobre esse vídeo, deixa um comentário. Algum ponto específico, deixa um comentário aí se você está pensando em sair fiscalmente do Brasil ou não. Mas vamos à simulação, vamos aos números. Então, agora vem o que eu tinha dito, né? Vamos simular. Uma pessoa se muda em janeiro, passa a receber salário de uma empresa no exterior e não entrega nem a comunicação, nem a declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. Pensando numa renda anual, então se aquela pessoa recebe 300 mil reais no exterior, então vamos pensar aí 25 mil reais no mês, mais ou menos uns 4 mil e até 5 mil dólares por mês, tá? Se lá no país onde ela mora, ou você mora, você é tributado em 20%, você vai pagar aí uns 60 mil reais aí da sua renda. Então, se você trabalha naquele país, normalmente aquele país vai te tributar. Se tributa aí os 20%, pensa nos 60 mil reais. Mas, se você não fizer a saída fiscal do Brasil, pense que desse valor que você está recebendo, você vai ser tributado novamente no Brasil. Aqui no Brasil, até 27,5%. Se a gente faz um cálculo rapidamente desses 300 mil reais no ano, você vai ter que pagar 75 mil reais. Aqui no Brasil, já pagou 60 mil. Você vai ter que pagar imposto duas vezes, vamos dizer assim. Lógico, como eu já falei, existe a possibilidade de fazer o uso da convenção fiscal. Mas se você não fizer nada, olha só o que você criou, ou o problema que você criou. De 300 mil, você vai pagar quase a metade só em imposto. E aí, vamos comparar com quem fez a saída fiscal. Se você fez a saída fiscal, você só vai pagar o imposto que você pagou já aí onde você mora, no exterior. E aqui, quanto você vai pagar? Se você recebeu esses 300 mil reais e você recebeu esses 300 mil reais depois da sua saída fiscal, você vai pagar zero no Brasil. Você não vai pagar nada mais no Brasil. Imagine a economia. Mas vamos lá. E o pior que pode acontecer, né? É se a Receita Federal descobre que você está recebendo os 300 mil reais aí no ano.
Então, como eu te falei, se você não fizer a sua saída fiscal, o que é que a Receita pode fazer? Primeiro, ela vai buscar mecanismos que ela tem, né, para detectar se você tem renda ou não no exterior. E se ela souber que você tem os 300 mil reais por meio de cruzamentos de informação, e ela tem meios para isso, ela tem, o Brasil, por exemplo, assinou vários acordos de trocas de informações financeiras, o que é que ela pode fazer? É o quê? Tributar esses 300 mil reais. Mas vai ser o quê? 27,5% já, que você vai ter que pagar de imposto. Mas além disso, você vai ter que pagar uma multa. E a multa vai ser de quanto? Se a Receita Federal descobre que você recebe renda no exterior e não pagou imposto, ela vai te aplicar uma multa de 75%. Então vai ser 75% sobre o valor que você não pagou de imposto de renda. E tem o pior que pode acontecer é se ela descobre e se ela achar que você usou, né, uma fraude, uma omissão intencional, se houve uma simulação, ela pode dobrar esta multa. Pode chegar até uma multa de 150% do valor que você deveria pagar. Então, 300 mil, valor da renda, 27,5 dá mais ou menos 75 mil reais de imposto. Aplica aí 75% ou 150% sobre os 75 mil reais. Fora isso, existe o quê? Incidência de juros. E aqui no Brasil é calculado pela taxa Selic. Se usa o cálculo mensal, tá ok? Se a Receita descobre, em até 5 anos ela pode te tributar, nos últimos 5 anos. Dentro desse prazo, uma Selic média aí de 10, 13% ao ano. Só de juros você vai ter que pagar mais ou menos 57 mil reais de imposto. Então vamos lá, somando tudo, 75 mil reais de imposto, multa 56.250, mais Selic, nós estamos então chegando a um valor de mais ou menos 188.250 reais. Se ela achou que você usou de meios de o quê? Dissimulou, você fraudou, fez algo intencional para esconder essa renda, esses valores no exterior, vai ser submetido mais uma multa. Ou seja, dos 300 mil reais aí que você recebeu no ano, você pode ser tributado, vai ter uma carga tributária a pagar de pelo menos 180 mil reais a 210 mil reais. Olha só o problema que nós estamos contando, né, que pode acontecer. Então, o que a gente recomenda? Fazer a saída fiscal, logicamente, porque se a gente está pensando aí numa tributação aqui de zero, você pode, se não fizer nada, e se a Receita Federal descobrir, você pode ser submetido a uma carga de multa, juros e de imposto, mais de 180 mil reais aí sobre uma renda de 300 mil reais, ou seja, você vai pagar para trabalhar. Então vamos lá. Agora, fiquei pensando em algo importante, tá? Que eu não te disse ainda. Nada disso é automático e irreversível, tá? Mesmo quem já está fora há anos sem ter formalizado a saída fiscal, existe a possibilidade de o quê? De fazer uma análise do caso e até fazer uma saída fiscal retroativa. E aí, nesse caso, você consegue fazer uma alteração, né? uma declaração mostrando que aquela data lá que você embarcou é a sua saída fiscal, entendeu? Essa é a vantagem de você fazer a saída fiscal. Para o quê? Olha, tudo que eu estou ganhando lá no exterior fica lá no exterior, ou seja, não é mais tributado no Brasil. Só vai ser tributado no Brasil que você está ganhando aqui. Se você não ganha nada mais aqui no Brasil, nada a pagar. Mas é importante fazer a formalização, a regularização da sua saída fiscal. Então, se você mora fora e nunca formalizou essa saída fiscal, tá certo? É bom você fazer o quê? Pensar numa maneira de regularizar o mais rápido possível, fazer o cálculo, fazer uma análise da sua
a pessoa, da sua situação econômica, da sua situação da sua família, onde estão os seus bens, onde está a sua renda. Então, conversa com um profissional competente que vai te aconselhar, um profissional que entenda realmente da tributação internacional. E se você achou esse vídeo interessante, dá o like. Aliás, nós temos outros títulos, outros temas sobre essa saída fiscal em nosso vídeo, tá ok? Se quiser seguir, acompanhar o nosso canal, fica à vontade. Eu vou deixar também o nosso contato aqui na descrição do nosso vídeo, tá ok? Até a próxima.